Então tá, pessoal. Boa tarde para todos. Eu não vi ainda. Nós estamos então hoje no nosso terceiro seminário desse semestre. Hoje nós vamos ter 3 alunos que vão apresentar. Nós vamos iniciar com a Tatiane, que vai apresentar o seminário com a temática clínica da experimentação. Logo em seguida, nós vamos ter a apresentação da Luciana, que vai apresentar perspectivas da clínica psicológica frente à problemática da violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes. A Luciana concluiu o estágio em Psicologia Clínica 2, ela está atualmente na clínica, trabalhando através da modalidade do projeto da extensão. E depois, o Diego, que vai apresentar o trabalho Reconstrução, a experiência em teoria sistêmica na clínica escola. Bom, nós vamos seguir o seminário, né? Acho que todos que estão aqui já estavam, pelo menos em um ou nos 2 outros anteriores. A sistemática permanece a mesma, né? Os 3 alunos apresentam e aí logo em seguida, no final, nós vamos abrir para perguntas, né? Para um breve debate. Certo? Então, bom. Passo a palavra então para a Tatiane. Cada aluno vai falar mais ou menos assim uns 20 minutinhos, né? Só para vocês também poderem ser organizados em quanto tempo, e depois a gente abre para debate. Desligar também. Sim. Ai, das outras vezes já estava mais. Assim tá bom? Fechar aqui, tá? Bom, então eu sou a Tatiane, sou estagiária do 2º semestre da clínica. Meu supervisor é o Douglas e o meu tema é a clínica da experimentação. Vou falar um pouquinho sobre a esquizoanálise. Instruções para o seminário com a Tati. Então, eu sou bastante ansiosa e falar em público me deixa bastante ansiosa mesmo. Então, se eu começar a falar muito rápido, alguém, por favor, faz assim com a mão que eu paro um pouquinho e diminuo a velocidade. O método que eu estou utilizando, então, tanto para fazer o seminário quanto na clínica, para estar pensando até a esquizoanálise, pensando as intervenções, é o método da cartografia, que ele é descrito pela Sueli Rolnick, que é uma das teóricas que eu utilizo, e ela fala que a cartografia é um desenho que se faz ao mesmo tempo que se acompanha o processo de mudança da paisagem. Então, na clínica, de certa forma, eu vou desenvolvendo tanto a minha prática quanto a teoria que eu vou buscando através das coisas que vão surgindo. Então, minha cartografia iniciou-se mapeando as dúvidas, medos, criações e sensações desse encontro com a clínica. Até por a esquizoanálise ter uma abordagem diferente, que eu não tinha visto na faculdade, e pelos novos conceitos que eu encontrei nela, foi bastante ansiogênico e foi uma coisa que fez eu buscar outras teorias que eu estou procurando também. Pesquisa o quê? Geralmente isso é o que mais me perguntam quando eu falo, qual é a tua abordagem teórica? Eu digo, esquizoanálise. Pesquisa o quê? O que é isso? Do que fala? Nunca ouvi falar. E foi também uma coisa que eu me perguntei quando eu ouvi pela primeira vez. Assim como eu, as pessoas querem saber o que é esquizoanálise. Mas eu entendo que é bastante difícil explicar num conceito só o que é em si. Eu acho mais fácil explicar o que ela faz, assim como é difícil a gente explicar o que é a psicologia. A psicologia é a ciência que faz isso e faz aquilo, tudo bem. Eu sei o que ela faz, mas o que é difícil de explicar. Por isso que eu vou falar um pouquinho como que é a clínica da esquizoanálise para mim. Então, eu fui encontrando autores que embasam tanto a minha prática quanto a teoria que eu estou buscando, como a Sueli Rolnick, o Deleuze, Guattari, Saidon, Spinoza, entre vários outros que eu fui encontrando por aí. E também tive bons encontros com outros modos de pensar. Eu encontrei amparo tanto na supervisão, quanto num grupo de estudo que eu frequentei por um tempo, quanto no contato com outros profissionais de outros lugares
daqui do Brasil também, através do meu blog, e que estavam pensando também essa abordagem. Isso foi me ajudando a construir o meu modo de ser na clínica da esquizoanálise. Bom, o que eu faço na clínica? Geralmente, no primeiro encontro com o paciente, eu peço que ele me conte o motivo por que ele está ali. Mas bem livre, eu vou deixando que ele fale e eu acordo com ele que eu vou ir anotando. E eu anoto muito, escrevo bastante, rabisco bastante. Eu vou ouvir e anotando então pontos que eu geralmente acho importante. Eu faço uma espécie de mapa. Uma teia das coisas que esse sujeito vai trazendo. Isso eu chamo de mapeamento, até eu escrevi ele no blog e continuo como é. Então assim eu consigo visualizar melhor o que o sujeito faz, o que ele gosta, as relações que ele estabelece, os lugares que ele frequenta, quem são as pessoas que mais aparecem nessa fala dele. Então potências, queixas, sintomas, tudo que ele vai trazendo eu vou colocando ali e interpretando as coisas. Então esse mapa ele vai se construindo ao longo dos atendimentos, ele não tem um fim. Com as crianças, eu escuto os responsáveis antes, já aconteceu de ter vezes que eu escutei os avós, depois escutei os pais, e no primeiro atendimento com elas eu deixo mais livre. Então eu dou lápis de cor, folha, brinquedos e vou deixando que elas interajam com isso. E eu convido elas para brincar, para desenhar e vou conversando, brincando. Eu respondo as perguntas, geralmente elas fazem um monte de perguntas. E também vou questionando aos poucos. Perguntando, por que tu tá aqui? Tu sabe por quê? O que tu gostas? Do que tu gosta de brincar? Quem é que mora contigo? E esse mapeamento também é feito com as crianças. Eu utilizo também, frequentemente, outros dispositivos, além da escuta clínica. Teve vezes que eu usei livros, poesias, músicas, colagens, a internet também, passeios, revistas, entre outros, que possam me auxiliar a estar conhecendo esse sujeito. Está construindo esse mapa dele, está conhecendo ele melhor. O mapeamento, então, ele não termina, não é como uma anamnese, que a gente vai conhecendo o sujeito através de algumas perguntas e ela se finaliza durante um tempo. Ele se constitui, então, assim como se dá a vida do sujeito mesmo. Cada vez que ele vai trazendo alguma coisa nova, eu vou colocando e acrescentando ali. E isso vai formando o mapa dele. Então, uma ideia central em relação ao inconsciente. A psicanálise, então, entende o inconsciente como uma fábrica e não como um teatro. Aí tem uma mudança bem grande em questão de produção e de representação. Então, tem-se a ideia de que o inconsciente está sempre produzindo novas coisas, através de novas experimentações. Então, assim que se faz uma conexão, que se cria uma nova coisa, aparece uma nova mudança, alguma coisa que acontece na vida dele, se cria novas conexões e novas possibilidades. Se produz novos anunciamentos. Uma ideia que o Deleuze e o Guattari falam, acho que é no Mil Platô, um dos livros dele, é nunca interprete, experimente. Depois do início desse mapeamento, eu faço o seguinte, é ir auxiliando o sujeito a criar e potencializar possibilidades. Então, ir criando novas coisas para ele, esses agenciamentos, dessas experimentações da vida dele, criando novas. E acompanhar o sujeito, não tutelar. E auxiliando ele, não induzir que ele faça alguma coisa. Essa ideia de sujeito resumido é um pouco o contraste entre algumas coisas que eu encontrei na clínica quando eu entrei. Então, tem uma paciente que, quando eu comecei a atender ela já era paciente da clínica. E no relatório dizia, menina com problema na relação com o pai, não sei o que, sugere neurose. Eu disse, meu Deus, complexo de Édipo, parecia um monte de coisa. Quando eu fui atendê-la, eu esqueci disso. E aí eu comecei a atender ela um tempo e eu vi que ela era muito criativa. E inventava um monte de brincadeira e era muito inteligente. E tinham falado também em problemas de aprendizagem. Então isso foi um pouco de um contraste que eu encontrei na clínica, de que às vezes tu acaba olhando para um sintoma e esquece das outras possibilidades e potencialidades que o paciente tem. Teve um outro paciente também que veio com suspeita de transtorno obsessivo compulsivo. E ele fazia um monte de outras coisas, assim. Com esse eu investiguei bastante, se aparecia essa suspeita em outros ambientes fora da clínica, o que os pais achavam, o que os avós achavam. E
legal nele é que ele participa de um time de futebol. Isso é uma coisa que movimenta bastante ele. Então, a gente pretende investir mais nisso, nessas coisas que eles se interessam mais e que potencializam eles. Um outro paciente que diziam que não tem responsabilidade, veio encaminhado pela escola com um papelzinho escrito, fulano de tal não tem responsabilidade. E na verdade ele tem 13 anos e assume todas as responsabilidades da casa. Ele compra o remédio para a avó, ele que leva a irmã para passear, que leva a irmã no atendimento, ele que faz todas essas coisas. Então, na verdade, tirando aquele olhar da escola, ele assume realmente as responsabilidades por muitas coisas. Tem um outro paciente que veio também com obesidade infantil, participava de um grupo no USM sobre isso, e o olhar todo é só sobre a obesidade dele, só sobre isso, a família, no USM, ele até. Quando ele chegou no atendimento, ele disse que estava lá porque ele era gordo, e que com isso ele podia ter diabetes e problemas cardíacos, isso com 10 anos. Então, ele já estava entrando nessa também de só ver que ele era gordo e deu. E ele tinha muitas outras coisas legais, ele sabe muito sobre a vida no campo, ele já sabe o que ele quer ser, está aprendendo a dirigir trator, mora para fora. Então, tinha outras coisas que dava para investir nele além disso, além de ele ser gordo. Então, essa é uma ideia da esquizo de analisar todas as partes do sujeito. Não focar só no ser gordo ou focar só no problema na escola. Pensar na escola também, mas pensar na família, como é que ele se relaciona com os amigos, se ele faz esporte, como é que é a relação com os vizinhos, as brincadeiras, interesses, olhar para o sintoma também, mas não olhar para esse sintoma e só pensar na patologia. Não fixar apenas nela, esquecer todas as outras coisas, limitar esse sujeito simplesmente ao sintoma e carimbar ele e deu. É obeso, já era para ele. Então, o que ele pode ser além desse sintoma, né? Criar, inventar e potencializar. Então, com isso, abriu-se, pensando nessas coisas, abriu-se a possibilidade de inventar, de criar, de pensar outras coisas nessa prática da clínica, além de estar focado simplesmente no sintoma, numa neurose, numa psicose, sem pensar em outras coisas até mais positivas da vida do paciente. Adequando, então, a clínica à realidade dele, porque eu não vou atender um menino que mora lá no interior e querer que ele seja igual ao menino que mora aqui na cidade. Vão ter diferenças, sim. Então, adequar a clínica à realidade dele e às possibilidades de cada paciente. Então, a clínica acabou se fazendo dessa forma, construída a partir de afecções, daquilo que me toca, no encontro com cada paciente. E aquilo que me toca, eu digo desde as teorias que me faziam pensar melhor, as coisas que eu gostava mais de ler, os autores que eu acreditava que estavam falando coisas que eu também concordava. Uma clínica de movimento e de experimentações, então. A teoria que eu aprendi até agora na faculdade é bastante válida, eu utilizo ela também, assim como a gente tem uma base bastante psicanalítica, eu utilizo também isso na clínica, me amparando. Mas não para encaixar o sujeito, mas para auxiliar ele na forma de compreendê-lo. Então eu vou descobrindo essas coisas, nesse caminho que faz parte da minha cartografia enquanto psicóloga e pessoa. Uma ideia de pensar a vida como excesso e não como falta, e de inventar potencialidades na criação de novas possibilidades para esses sujeitos. Obrigada.